Olá, tudo bem? Essa aula é sobre teoria do crime. Lembrando, quando nós falamos em teoria do crime no Brasil, nós usamos em especial a teoria analítica tripartida, que entende que o crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Nessa aula, o nosso foco vai ser justamente no culpável e nos seus elementos, que são três. Então, o fato culpável, ele tem a imputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Agora nós vamos ver cada um desses três elementos. Então, em relação à imputabilidade penal, a nossa preocupação é saber quem não tem ela, ou seja, quem são os inimputáveis penalmente. A primeira exclusão que nós fazemos, ou seja, não são imputáveis penalmente os menores de 18 anos. E aí é importante lembrar, se o sujeito faz aniversário de 18 anos hoje, em tese, hoje ele já pode responder criminalmente. A gente tem algumas jurisprudências questionando o horário do nascimento e que só seria possível responsabilizar criminalmente após o horário do nascimento, mas é exceção. A regra é, no dia do aniversário de 18 já vai poder ser responsabilizado. Aqui a gente tem o primeiro critério, que é um critério puramente cronológico, biológico, enfim. E depois nós temos um segundo critério que mescla também questões psicológicas junto com as biológicas. E aí nós temos duas situações, do doente mental e do embriagado. E aqui é bem importante, não é todo doente mental, não é todo embriagado que tem a inimputabilidade penal reconhecida. Em relação ao doente mental, se fala que ele tem que inteiramente ser incapaz de compreender o caráter ilícito daquilo que ele está praticando. E aqui eu lembro que quando nós falamos em inimputável por doença mental, é possível que essa pessoa seja considerada não culpável, mas perigosa. Se ela tiver a periculosidade reconhecida, é possível que ela seja absolvida, mas absolvida impropriamente. E com isso se aplica a medida de segurança, que pode ser tanto um acompanhamento psicológico num centro de atenção psicossocial, quanto uma internação num hospital psiquiátrico. Nós temos também, então, dentro da inimputabilidade, a embriaguez, que só vai ser considerado para fins de inimputabilidade a embriaguez completa e fortuita, ou seja, a pessoa tem que estar completamente embriagada e de forma não intencional. Então pensem aqui em alguém que teve sua bebida batizada numa festa. A pessoa não sabia, mas acabou ficando naquele estado de completa embriaguez por ação de um terceiro. Eu acho que esse é o exemplo mais clássico quando nós olhamos para o direito recente. Isso, inclusive, foi objeto já de questão da prova da ordem. Bom, com isso a gente encerra esse primeiro tópico, que é inimputabilidade. Fora dessas situações, então, pensando aqui no doente mental com uma compreensão parcial, a gente vai ter uma redução de pena, não uma exclusão de culpabilidade. E em relação à embriaguez voluntária, a gente também não tem excludente de culpabilidade, a gente vai ter, pode ter, inclusive, se ela for uma embriaguez pré-ordenada, uma agravante, ou seja, um aumento de pena. Por quê? Porque nesses casos a gente faz a aferição do dolo antes, né, na conduta anterior, e a gente usa essa teoria da actio libera in causa, ou seja, a pessoa bebeu porque quis e na embriaguez pré-ordenada ela bebe para ter coragem, o que é pior ainda e por isso que agrava a pena.
Também lembro que emoção e paixão não excluem a culpabilidade. Então, é aquele exemplo clássico, né, do sujeito que chega em casa e descobre que está traindo porque encontra o amante aí junto com a esposa. Essa situação, se o sujeito reagir, mas agiu porque por causa da situação, aí ele estava num estado de fúria, enfim, isso não exclui a culpabilidade, a pessoa vai responder criminalmente ainda assim. Com isso a gente encerra essa primeira parte, então, de inimputabilidade e imputabilidade, e vamos para a segunda parte vinculada à culpabilidade. A segunda parte se refere à potencial consciência da ilicitude. O que é isso? Diz no material que o desconhecimento da lei é inexcusável. Isso parece contraditório, pelo menos num primeiro momento. Falar que é necessário ter potencial consciência da ilicitude e falar que também tem que se conhecer a lei. Eu não posso dizer que eu estou descumprindo a lei porque eu não sabia. Vamos entender isso. Quando a gente fala em potencial consciência da ilicitude, a gente está pensando num indivíduo concreto. Esse indivíduo concreto, nas circunstâncias dele, ele tinha como saber que aquele fato era um fato criminalizado? Se ele não tinha como saber, ele não pode ser culpabilizado e, portanto, ele não vai ter pena aplicada. Ele cometeu um injusto penal, é um fato típico, é antijurídico, mas a gente não tem como repreender ele e, por isso, falta a culpabilidade. Eu lembro de uma situação real envolvendo um senhor que tirou casca de árvore numa área de preservação permanente porque ele ia fazer um chá para a esposa. Então, nesse caso, ele não tinha como saber nas circunstâncias dele que aquela árvore era uma árvore de preservação e que a área era uma área de preservação permanente. E aí foi reconhecida a excludente de culpabilidade. Agora, eu não posso usar como argumento, eu não conhecia a lei, então eu não cumpri por isso. Não, a gente sempre vai olhar o caso concreto e não é que a lei possa ser descumprida quando eu não conheço. É que a gente não vai aplicar a pena se naquele caso concreto o sujeito não tinha como saber que aquele fato era um fato criminalizado. Depois disso, como terceiro elemento dentro da culpabilidade, a gente tem a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, para que eu de fato tenha um crime configurado, eu preciso que naquela circunstância era exigível que o sujeito agisse de forma diferente. E aí lembro aqui que quando nós tivermos uma ordem que não for manifestamente ilegal e quando a gente tiver coação moral irresistível, nós estamos diante de situações que tiram a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, estamos diante de inexigibilidade de conduta diversa. O que seria exemplo disso? Bom, cumprir uma ordem que não é manifestamente ilegal, a gente pode pensar num policial, num servidor público que recebe do seu superior hierárquico uma ordem. E essa ordem não é um absurdo, ela não é algo que escancaradamente é ilegal. E a pessoa vai cumprir, mas acaba no cumprimento cometendo um fato típico e antijurídico. Bom, nesse meu exemplo, então, nós teríamos aqui a exclusão da culpabilidade. Segunda situação, coação moral irresistível. É aquela situação em que eu acabo ameaçando a pessoa e é pela ameaça que a pessoa acaba viciando a vontade dela e cometendo a conduta. Penso que um bom exemplo aqui seria aquele gerente de banco que recebe uma mensagem dizendo que o filho foi sequestrado e que ele tem que fazer uma determinada transferência bancária, caso contrário o filho dele vai ser morto. Então aqui a gente tem uma coação moral irresistível. Notem, eu não posso confundir a coação moral com a coação física irresistível. Se no meu exemplo eu tivesse um bancário que no meio de um assalto veio o assaltante com uma arma e aponta para ele e diz ou tu faz a transferência
ou eu te mato, aí a gente tem coação física, porque tem a arma aí e eu tô instrumentalizando o corpo daquele bancário. Agora, mandei uma mensagem dizendo ou tu faz a transferência ou eu mato teu filho, eu tô agindo aqui para viciar a vontade da pessoa. E aí, tem fato típico, tem fato antijurídico, mas a culpabilidade, ou seja, a reprovabilidade que a gente dá sobre aquele fato, essa não existe. Também lembro aqui que se a ordem for manifestamente ilegal ou se essa coação moral é uma coação moral fraca, ela é resistível, nós temos o crime configurado. Tá? A gente pode pensar aqui em redução de pena, mas temos o crime configurado. Com isso, nós encerramos a teoria do crime. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!